Estudar a Santa Palavra do Senhor. Eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 1, Glória a Deus. versículo 7. Livro de Provérbios, o capítulo 1, o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? O livro de Provérbios, ele fala muito sobre três coisas ligadas à área da sabedoria e conhecimento. Ele fala muito sobre entendimento, sabedoria e conhecimento. O conhecimento é o acúmulo que nós temos de instrução e de sabedoria para nossas vidas. Tudo que você lê e guarda na sua mente, um conselho que uma pessoa te deu, isso é um acúmulo de conhecimento. O entendimento é a facilidade que nós temos de absorver o que nos é passado. E a sabedoria, ela está ligada como o saber lidar com as situações. Então, o conhecimento é o acúmulo, de instrução para a nossa vida. A sabedoria é algo ao qual nós aprendemos com o tempo e sabemos ter bom senso e prudência. E o entendimento é a arte de absorver esse conhecimento e essa sabedoria. E o livro de Provérbios, ele é muito claro. Ele diz que o princípio, o mais importante do conhecimento é o temor do Senhor. Se você teme a Deus, já é o princípio daquilo que é importante para ter o conhecimento. E os loucos vão desprezar a sabedoria e a instrução. Logo, quem teme a Deus, ele vai ter um bom conhecimento e vai amar a se instruir e vai amar a ter sabedoria. Amém? Por que desse estudo, irmãos? Existem coisas na igreja, nas nossas vidas, que realmente nós precisamos clamar ao nosso Deus. Uma cura divina, muitas vezes o médico não pode fazer por você, muitas vezes o remédio não pode fazer por você, e só o Senhor pode fazer. Então nós temos o dever de orar ao Senhor para que Deus venha intervir. Há coisas que só Deus pode fazer. Milagres, livramentos, portas abertas, coisas para nos dar. Apenas o Senhor pode fazer. Só que tem coisas que nós devemos fazer. E não é certo, é injusto nós pedimos ao Senhor que Ele faça aquilo que Ele está pedindo para nós. Ele pediu para que nós fizéssemos algumas coisas. Eu vou falar de duas delas hoje, não vou falar de todas, porque são muitas coisas, eu só vou falar de duas coisinhas. E que nós negligenciamos. Nós delegamos isso para Deus ou para outros, mas Ele fez ao contrário. Ele pediu para nós. Ele não pediu para outros. Antes de começar o estudo propriamente dito, eu vou perguntar algumas coisas. Os irmãos conhecem algum crente canela de fogo, do reteté de Jeová, que pula com um pé só, presidente de alguma grande multinacional? Eu não conheço. Vocês conhecem algum crente das nossas igrejas, Aqueles que saltam uma saraivada de língua estranha no púlpito, que é PhD em alguma área do conhecimento? Eu também não conheço. Então,
Só que a busca do conhecimento é uma obrigação nossa. A gente não pode delegar isso para ninguém. A gente não pode chegar para Deus e pedir que Ele nos instrua na ciência, nos instrua no conhecimento da aritmética, da geografia, da informática, do português, da geometria, da astrofísica. Não! Deus pede para você buscar o conhecimento. E como eu disse, quem despreza o conhecimento é o louco. Quem despreza a sabedoria é o louco. Mas o que tem acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus não são pessoas que vão para o inferno, não são pessoas que fazem coisas más, não são pessoas que têm vivido em heresia. Negligenciou o conhecimento. E isso, irmão, tem trazido para a igreja do Senhor um sofrimento desnecessário muitas vezes. Eu quero dizer com isso, irmãos, que eu sei que muitas vezes, por mais que você se instrua, por mais que você aprenda, por mais que você estuda, não é uma regra que você não terá alguns problemas financeiros na sua vida. Isso não é regra. Não é regra. Porém, por onde quer que eu passei, por lugares aos quais há multinacionais, os grandes postos que havia na hierarquia daquelas empresas eram preenchidos por pessoas que não tinham nenhum compromisso com a palavra de Deus. E eu sei que para a gente é complicado, porque nós amamos ao Senhor, nós servimos ao nosso Deus, e nós queremos estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Hoje é terça-feira. Talvez se um jovem quiser se dar bem na vida, ele vai ter que fazer uma faculdade, ele vai ter que trabalhar de dia e estudar à noite. E não vai ter tempo de vir para a casa de Deus. Então, muito dos nossos jovens, no passado principalmente, hoje já mudou um pouco, eles se contentavam com empregos modestos, mas que isso não viesse atrapalhar a obra de Deus. E isso é justo, isso não há nenhum problema sobre isso. Mas o que tem acontecido, irmãos, não é apenas o ensino formal. Porque a busca do conhecimento ela não tem que partir apenas da busca do diploma. Não tem que partir da busca de um alvará para que você venha fazer uma certa profissão. A busca do conhecimento ela é importante porque o conhecimento ele tem poder até mesmo de te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só do pensamento financeiro, não é só do pensamento econômico, não! É para a sua vida, o conhecimento ao qual você tomará para si, ninguém pode tirar. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Também em Provérbios 15, 14 diz assim: o coração do entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Irmãos, o povo de Deus hoje em dia tem padecido de empregos ruins. O povo de Deus hoje em dia tem padecido de ensinamentos ruins, de uma instrução ruim dentro da igreja, porque não quer saber de buscar a verdade. Não quer saber de adquirir mais e mais conhecimento. Mas quando nós dispensamos em buscar e aprender cada vez mais, nós somos presas fáceis. Qualquer coisa que eu falar aqui no púlpito, para muitos já está bom. Para muitos já está perfeito, não tem nenhum problema. Mas não é o certo.
O correto é que todos nós, cada um de nós, com nossas forças, que nós venhamos a procurar conhecer primeiramente a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, mas também, irmãos, nós temos a nossa profissão, aprender o melhor possível da nossa profissão. Se nós temos o nosso corpo, aprender o melhor possível para que possamos cuidar do nosso próprio corpo. Nós temos a nossa vida, aprender o melhor possível para que possamos viver uma vida quieta e sossegada, como diz a própria palavra de Deus. O povo de Deus, por muitos anos, não sei o motivo, até desconfio, mas não vou falar, acabou se relegando ao segundo plano. O povo de Deus se relegou, se contentou a receber muito pouco da vida. Se contentou a viver muito mal. A não viver uma vida realmente a qual ele possa cobrar das autoridades, que ele possa cobrar uma situação melhor. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, eu vou dar um exemplo como é ruim a falta de conhecimento. Vocês acham que o atendimento na rede pública dos postos de saúde aqui de São Paulo é ruim? Quem acha que é ruim? Eu acho terrível. Não é ruim? Você fica às vezes 8 horas para ser atendido para tomar um melhoral, né? E quando é atendido? Agora, imagine uma pessoa que vem lá do meio do sertão, talvez do centro-oeste, do meio da floresta amazônica, que veio do estado do Maranhão, principalmente, do Piauí, desses lugares, mas os rincões desse país, dos rincões desse país, onde não há médico, onde não há posto de saúde, e quando alguém está doente, só quando a dor é muito insuportável que eles dão um jeito para levar até uma cidade maiorzinha para ver que aconteceu alguma coisa e muitas vezes não é atendido. Não é verdade? Se essa pessoa vem aqui para São Paulo, vem trabalhar, sei lá, e passa mal, tem uma dor de barriga e vai em algum ponto, aí ele vai com dor de barriga, o que eu faço? Você fala, não, se você descer aqui, virar ali, andar mais ou menos uns 300 metros, virar à direita, tem um posto de saúde. Se você for reto aqui, tem um posto de saúde. Se você subir toda essa rua e virar à direita, depois virar à esquerda, depois de novo à direita, tem outro posto de saúde. Meu Deus, vou precisar pagar táxi para ninguém? Precisa pagar carro para ninguém? É só ir no posto? Aí vai lá o sujeito, o sertanejo, vai lá para o posto de saúde, demora 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, mas é atendido. É atendido por um médico, é passado uma prescrição, toma uma injeção, toma um soro. Para ele aquilo é maravilhoso. Mas nós sabemos que é ruim. Por quê? Porque nós conhecemos que quem paga bom plano de saúde, nós sabemos que quem tem uma condição financeira melhor, ele não é atendido em 6 horas. Ele é atendido no máximo em 15 minutos. Então a falta de conhecimento faz o quê? Faz você se contentar com pouco. E isso aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus se contentou com pouco porque o povo de Deus se dispensou de aprender, de se aperfeiçoar, de ter conhecimento. E como diz, não é ter conhecimento só para ter dinheiro, porque isso se chama avareza. Mas é o conhecimento para poder reivindicar, para saber o que é bom, para saber o que é ruim, para saber o que é certo, para saber o que é errado, para não ser enganado. E o povo de Deus, por dispensar o conhecimento, é presa fácil de heresias, de mentiras. Irmãos, como o povo de Deus, aqueles que eu perguntei lá, se você conhece alguém do reteté assim, assim, assado, por que acontece? Nós chegamos aqui na casa de Deus, aí pulamos, você é um vitorioso, você é abençoado, você vai ter tudo, vai triunfar, e pá. Mas a vida da pessoa é uma miséria. A vida da pessoa nunca vai para frente. Tudo dá errado. Tem um salário que não consegue nunca pagar suas contas.
tem uma situação ao qual nunca vai para frente, vive de emprego. Vive numa situação ao qual não consegue organizar a sua casa, não consegue organizar a sua vida. Está estagnado. Será que é isso que o Senhor quer para os seus filhos? Será que o Senhor quer que os seus filhos vivam na situação de humilhação? Eu creio que muitas pessoas, muitas vezes, têm que viver realmente em situação humilde. Eu creio. Principalmente pessoas muito altivas, muito orgulhosas, muito soberbas. Deus abate. Eu creio. Há pessoas realmente que merecem viver muito bem rebaixadamente, porque, como diz o ditado no mundo, é verdade, Deus não dá asa para cobra. É verdade, se a cobra sem asa já dá trabalho, né? Imagine com asa. Meu Deus. É verdade, então muitas pessoas podem estudar, podem fazer MBA, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para Oxford, pode ir para a Alemanha, pode ir para onde for, não vai para frente. Porque Deus sabe que aquela pessoa tem um coração corrompido, e se ele ter tudo a qual ele está buscando, ele vai se desviar, e Deus prefere que ele viva bem humildezinho, mas vai para o céu. É melhor entrar no céu com um olho só, do que com todos os órgãos perfeitos ser lançado para o inferno. Isso pode acontecer. Pode. Mas em via de regra, irmãos, não é assim que tem que acontecer. Em via de regra, você pode ter mais. Você pode ter uma melhor saúde. Você pode aprender mais da palavra do Senhor. Você pode receber mais do Senhor. Você pode ter uma casa melhor. Você pode ter uma vida melhor. Você pode esperar mais da sua vida. Não se contenta com pouco. Porque quem quer que você vive no engano, quem quer que você viva cegamente, é Satanás. Satanás que cega os nossos olhos. O Senhor quer que nós abrimos os nossos olhos. Isso me preocupa, irmãos. Me preocupa muito, porque o povo de Deus parece que põe a culpa em Deus por causa dos seus problemas financeiros, por causa da sua falta de organização. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus não sabem que não pode sacar dinheiro em caixa eletrônico com cartão de crédito, porque os juros daquela porcaria é 40% ao mês. Chega a 280% ao ano. Gente que não sabe. Chega lá e pá, passa o cartão, estou sem dinheiro. Não caiu ainda o meu contra-cheque, mas eu tenho um cartão de crédito. Chega lá no 24 horas, sem conto. No outro mês, o sem conto vira 140. Se não pagar, vira 180. Se não pagar, vira 200 e vai indo. Você vai ver, virou 1080 e você nem percebeu. Falta de conhecimento. O povo de Deus tem se ficado com os piores empregos, tem tido os piores níveis de alfabetização, porque se contenta com pouco. Se contenta com pouca coisa. Não temos essa obrigação. E não adianta orar para Deus. Oh Deus, me dê conhecimento. Oh Deus, me dê capacidade para aprender. Sim, Deus pode te dar capacidade para aprender. Mas abra um livrinho, pelo amor de Deus. Abra uma apostila. Abra sua Bíblia, pelo amor de Deus. A Bíblia já foi escrita. Deus não vai te ensinar a Bíblia se você não se puser a ler a palavra do Senhor. Já está aqui. Você tem que buscar isso. E a capacidade vem de Deus. Não tem como. O conhecimento você tem que buscar. E quem vai capacitar segundo a medida da sua fé é Deus. Mas quem tem que buscar essas coisas é você. Não são os outros. Não adianta você pedir para Deus. Ele deu essa incumbência para você. Buscar o conhecimento. A gente não tem obrigação, irmãos, de vivermos
sempre apertados, sempre com dificuldade, de ter os piores empregos. Não tem essa obrigação. Quem te colocou na cabeça que é errado aprender? Quem colocou na nossa cabeça que é errado se aperfeiçoar profissionalmente e intelectualmente? Qual que é o problema? Na Bíblia eu não vejo. Na Bíblia eu não vejo nada que Deus critique a busca pelo conhecimento. Eu sei, irmão, mas a palavra do Senhor diz que existe o dom da palavra do conhecimento. Então eu oro a Deus para Deus me dar o dom da palavra do conhecimento. Mas preste atenção, é o dom da palavra do conhecimento. O que isso quer dizer? Que quando você for falar à igreja, Deus pode te dar um dom ao qual você vai fazer conhecer aquilo ao qual a igreja precisa ouvir. A gente chama esse dom de revelação, mas é a palavra do conhecimento. Sabe quando alguém fala, Deus me revela? Deus te faz conhecer uma situação que estava no oculto e no escondido. E tem o dom da palavra da sabedoria, é a capacidade que Deus te dá para aconselhar a igreja. Esse conhecimento realmente tem que buscar, né? Não tem como, né? Eu saber o que passa no coração de quem visita a igreja, dos irmãos da igreja, eu não tenho essa capacidade, só de Deus. Agora, a instrução, o aprender da palavra de Deus, o aprender para a sua vida, o aprender das coisas, das ciências, não deste mundo corrompido, mas das coisas que Deus deixou. Porque a palavra de Deus diz assim que as coisas que há na natureza, elas proclamam a glória de Deus. E se você se negar a conhecer aquilo que proclama a glória de Deus, como fica? Você vai ter um conhecimento mais limitado do próprio Deus. Quanto mais você aprende, mais você acaba se capacitando mais. O que muitas pessoas acham é o seguinte, que se buscar o conhecimento, ela vai acabar ficando uma pessoa soberba, metida, vai ficar uma pessoa com muita empáfia. Não é verdade. Pode ser, mas não é uma regra. Deus pede para você buscar o conhecimento e não a empáfia. Porque você, irmão, você merece ser gerente, você merece ser professor, você merece ser diretor, você merece ser chefe, você merece ser um empresário, você merece ser um empreendedor. Não se contenta com pouco, não. Não se contenta assim, não, tá bom, tô comendo, tô com a pança cheia, tá bom, tô comendo arroz e feijão. Não. Você pode ter mais. Nada te impede que você venha receber aquilo ao qual o Senhor tem te prometido. Mas como você pode receber isso? Através do conhecimento. E pessoas que têm um bom conhecimento, mesmo com pouco, vivem melhor, sabia? A palavra do Senhor diz assim que mais vale o pobre sábio do que um rei louco. Né? Então, às vezes até com pouco dinheiro, mas com conhecimento a pessoa sabe ordenar tudo. Amém? Outro probleminha que eu queria falar para os irmãos. Qual é a religião da maioria das pessoas que estão na cadeia hoje? Está cheio de Samuel, cheio de Daniel, cheio de Mateus, Paulo, Lucas, Tiagos. Você vai na porta da cadeia domingo, só tem saia na porta. Cheio de saia. Que são as mães visitando os filhos. Essas pessoas que você vai muitas vezes ajudar aí na rua, a maioria é tudo desviado. Os drogados. Você vai ajudar, vai dar um marmitex. Oi, aceita Jesus. Não, eu estava na mocidade. Eu era líder na mocidade.
Você ouviu falar do pior bandido da região. Mata, faz tudo que não presta. Quando vai ver, é um desviado. Que coisa, né? Na verdade, né? Não é assim. Parece que os filhos dos crentes são os piores, né? E filho de pastor parece que é os piores ainda, né? Eu seja exceção. Eu estou falando algo que depois eu posso queimar minha própria língua, mas a gente tem que falar a verdade, né? A gente não pode falar aquilo que agrada a gente, né? A gente não pode se proteger. A gente tem que falar aquilo que é da palavra do Senhor e não aquilo que agrada a nós mesmos. Por que isso? Por que tantas pessoas que fazem coisas erradas, estão nas drogas, estão nas ruas? É algo que impressiona, né? Se você vê os piores cantores, assim, não cantores assim da voz, né? Mas assim, os cantores mais depravados, os piores artistas, é tudo filho de crente. Por quê, gente? Alguém já ouviu falar de Friedrich Nietzsche? Diz que é filósofo. Ele decretou a morte de Deus, isso no século, bem no comecinho do século XX, ele decretou a morte de Deus. Era filho de pastor. Filho de pastor. O que acontece com tantos crentes, filhos de crentes, acabam enveredando para coisas tão ruins? Envergonha a gente, né? O tema de hoje é o seguinte: não adianta pedir para Deus aquilo que Deus pediu para você. O que acontece é que a gente tem pedido para Deus guardar os nossos filhos, mas nós somos incapazes de instruí-los e educá-los. A gente acha assim, quando a gente vai falar com as pessoas: ô, irmão, meu filho se desviou, está na droga, mas cresceu na igreja. Ia para a escola dominical. Mas peraí. A obrigação de criar o filho foi dada para pastor? Foi dada para professora de escola dominical? Foi dada para o pai e para a mãe. Não foi dada para a vovó? Não foi dada para o tio? Eu tenho uma sobrinha. Aí quando eu morava lá, eu falava: você está estragando ela. Eu não sou pai dela. O pai que eduque. Eu não vou educar. Porque eu sou tio. Né? A avó só dá do bom e do melhor. O tio só brinca e faz as vontades. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Eu não vou educar. Não é minha obrigação. Não é verdade? Não vou ensinar coisa errada. Mas para colocar na linha é com o pai e com a mãe. E o erro do povo de Deus, irmãos, hoje em dia é esse. Vamos ler a santa palavra do Senhor sobre isso. Irmãos, a importância da educação do filho é algo tão necessário que está no Antigo e no Novo Testamento. Todo mundo conhece Provérbios capítulo 23, versículo 13, que diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Também em Provérbios capítulo 29, versículo 15, diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aí a pessoa fala: tá vendo? Mas é o Antigo Testamento, meu Marcelo. Vamos para o Novo Testamento. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, não ponha a educação do filho, você jogando ele na igreja para ele sentar num banco de escola dominical, ou que ele está indo domingo para a igreja. A obrigação de ensinar o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que é de Satanás, como que tem que viver, é do pai e da mãe. Mas você pedir para o pastor ensinar para o seu filho o que é certo e o que é errado.
Não adianta você pedir para a professora da escola, você, não, mas eu eduquei esse moleque, eu coloquei esse menino lá na escola, desde pequeno, desde os 4 anos está no prézinho, pré-primário, pré-jardim, berçário, está na escola, cresceu. Se ele, não sei o que aconteceu, a culpa não foi minha, eu coloquei na escola, ele vai para a igreja domingo. Isso não é educação. Educação, ela tem a ver com o quê? Com você pegar, ensinar, falar, é assim, assim, assado. E também moralmente. A educação ela é conceitualmente e moralmente. A parte conceitual é, senta aqui, vamos ler a palavra de Deus. Não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, adorarás apenas ao Senhor. Tudo isso. Mas também ele tem que olhar para a sua vida e ver tudo aquilo que ele aprendeu conceitualmente. Então a criação ela tem a ver com o que você fala e com o que você faz. Simplesmente jogar o menino para a igreja, para ele cantar um montão de hino, aprender a fazer gestinho de música, você não está educando ele. Eu eduquei na igreja. Não, você levou ele para a igreja. Mas você não educou ele. E não tem como educar na igreja. Você vai ter que educar na sua casa. A criança tem que vir para a igreja para adorar o Senhor, para orar e para louvar o nosso Deus. Mas não para ser educada. Educação é feita em casa. Aí depois fala, onde foi que eu errei? Eu orava a Deus, orava na madrugada, eu me consagrava para que esse menino fosse uma bênção. Olha, você fez muito bem em orar, porque para dar livramento é só Deus. Para realmente guardar o seu filho, a sua filha desse mundo tenebroso, de algum acidente, de alguma morte, de algum assalto, só Deus mesmo, só Deus pode fazer isso. Fez muito bem em orar. Agora, ensinar, instruir e educar, você tem que orar para que Deus dar capacidade para fazer isso. Mas Deus não vai mandar um anjo do céu e ensinar a criança o que ele tem que fazer. Ele mandou você. Quando Deus te dá um filho, te deu um filho, Ele te deu uma responsabilidade. Ele te deu uma responsabilidade para você cuidar dessa criança. Mostrar para ela qual que é o caminho. Uma palavra que me chamou muita atenção, eu vou ler até aqui para os irmãos, está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal a tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você viu que a palavra do Senhor pediu como o pai tem que ensinar a palavra de Deus? O tempo todo. Não adianta você acordar 8 da manhã e trazer filho para a escola dominical, não. Irmão, então a escola dominical é algo desnecessário? Não. Desnecessária. Ela tem a sua função. A função dela é que a criança já se acostume com as histórias bíblicas. Certo? Ela vai acostumar com a história bíblica. Com os conceitos bíblicos, como a igreja funciona, tem a função dela. Mas ela não vai fazer a criança ser um homem de Deus. Ela não vai fazer uma criança ser uma mulher de Deus. A responsabilidade é sua. Você chegar na casa dele, na segunda, filho, vamos ler a palavra de Deus.
É assim, filho, que tem que ser a palavra de Deus. Vamos orar, filho. Sabe como ora, filho? De joelhos. Ou de joelhos ou prostrado. Como é prostrado, pai? Se joga no chão e põe a cara no pó e ora. É assim, pai? É assim. Ô, filho, sabe o que é jejum? Não sei o que é jejum não, pai. Então vamos fazer nós dois juntos. Vamos ficar das 8 ao meio-dia sem beber e sem comer. Nós dois. Filho, já decorou o Salmo 91? Decorei não, pai. Então vamos ler até decorar. Você me fala de John Wesley? Eu li a biografia dele, achei interessante. Que a obrigação dele aos 5 anos de idade era decorar, sabe que salmo? Chuta. 150. A obrigação dele decorou. Decorou 150. Eu 23 eu me perco. Mas ele decorou 150 aos 5 anos de idade. Porque a mãe dele, ó, vai, menino, lê isso aí, menino. Aprendeu, irmão. Não perdia um versículo. Irmãos, quando a gente deixa de fazer o que Deus pede, se essa igreja parar de orar, o que vai acontecer? Nada. Vai acontecer pecado, vai acontecer erros, hipocrisias e falhas. Se essa igreja parar de pregar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, que onde não há profecia, o povo se corrompe. A gente parar de pregar a palavra do Senhor, essa igreja vai ser uma igreja corrompida. Se nós deixarmos de louvarmos ao Senhor, não tem que chamar isso de igreja, né? Se a gente deixar de louvar a Deus, vir uma igreja que tem o nome de Assembleia de Deus, deixar de louvar a Deus, não tem nem por que dizer que isso aqui é uma igreja. Quais são as consequências de não se obedecer à palavra do Senhor para nossas vidas? Você deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ler a palavra, deixar de obedecer. Quais as consequências? É maldição. A sua vida espiritual não vai para frente. Agora, qual que é a consequência de você deixar de educar o seu filho? É estar de frente do pinheirão. É ir lá na rua ver o filho. Se está lá na água espraiada, se está lá na Estação da Luz, se está perto do cemitério. Essa é a consequência. Olha, só para deixar, tem gente que vai educar, tem gente que vai pregar a palavra, tem gente que vai fazer tudo está na Bíblia, e mesmo assim o menino vai desviar. Não tem jeito. Porque cada um de nós somos independentes. Mas você fez a sua parte. Se corrompeu, aí é problema dele. Mas você fez a sua parte. E não foi jogando ele para a escola dominical. Não foi trazendo ele domingo para a igreja. Se você chegou em casa, é assim, filho, é assim que ora, é assim que lê a Bíblia, é assim que é o certo, é assim que é o errado. Se ele se desviar um pouquinho, dá um tapinha nele. Ah, Marcelo, mas a lei diz que é errado bater na criança. Esquece a lei, faça o que Deus está pedindo. Essa lei é lei demoníaca, porque uma criança entregue a si mesma é vergonha para os pais. Não tem problema em disciplinar não tem problema em repreender não. É melhor ele tomar um tapinha na bunda que tomar um tiro na cabeça. Muito melhor. Muito melhor tomar um tapinha na bunda do que colocar, injetar na veia e virar um zumbi. Virar um zumbi e apanhar dos comerciantes, dos seguranças das ruas, porque está fazendo o que não deve nas calçadas. É muito melhor. E o povo de Deus, irmãos, hoje fica falando, oh meu Deus, salva meu filho, traga de novo para a igreja. Deus tem poder de falar novamente com o coração dessa criança, desse jovem que se desviou. Não tem nenhum problema. Mas façamos o que devemos fazer. Porque, irmãos, quando nós simplesmente terceirizamos para Deus, assim, o que Deus pediu para a gente é errado. É um mandamento do Senhor, que está no Antigo, está no Novo Testamento, está na lei de Moisés, está em Provérbios, Paulo falou. Então você tem que fazer. Tenha paciência, não joga o seu filho de frente de um aparelho de televisão. Ele aprender de quem? Aprender de pessoas que são ateus, satanistas, luciferianos, pessoas que são agnósticas, aprender de pessoas que bebem sangue de bode, que faz sacrifício em cachoeira. Que vai ganhar com isso o seu filho? Ah,
tá quietinho aí, vê a TV. Desliga esse ídolo e fala com o seu filho, e ensina o seu filho. Pelo amor de Deus. Vamos fazer nossa obrigação. Não põe culpa na igreja, não. Não é que desde pequeno levei ele para a igreja, mas não teve jeito, desviou. Tá, você levou para a igreja e na sua casa, como que era? Como era o seu dia a dia? Aqui ele ouvia aleluia e glória a Deus, na sua casa, quais eram as palavras que ele ouvia? Elas são pronunciáveis num púlpito? Talvez não, né? Aqui é aleluia, glória a Deus, é só vitória, é só glória. E na sua casa? O que seu filho ouvia? O que seu filho ouve? Será que ele ouve aleluia, glória a Deus? Ou são palavras que remetem a excrementos e a orifícios não pronunciáveis no púlpito? Talvez isso, né? Talvez isso. Aí você educou seu filho? Eu creio que, graças a Deus, talvez aqui na igreja não teve esse problema, graças a Deus. Os filhos estão bem criados, bem cuidados. Mas para a gente vigiar, irmãos. Porque todos nós temos uma história triste para contar de alguém que te conhece. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, um pastor. Nossa, aquele pastor é um homem de Deus. Olha aquela irmã do ciclo de oração, uma mulher de Deus. Ô irmã, cadê seu filho? Eu acho que está em Tremembé. Tremembé ou Marília? Ou Príncipe Venceslau? Não sei. Onde está sua filha, irmã? Deve estar no pancadão da Rua 2. Deve estar na balada lá na Vila Olímpia. Né? A irmã, mulher de Deus, um homem de Deus. E por que os filhos pastores são os piores? Porque o pastor está preocupado com a igreja, está preocupado com o filho. Está preocupado em talvez trazer uma boa palavra para a igreja, e organizar bem a igreja, de crescer a igreja. Mas o que a palavra do Senhor diz? Que aqueles que estão solteiros, que cuidem das coisas do Senhor. E os casados, cuide das coisas deste mundo em relação à sua mulher. Prioridade para ensinamento é a família. Lógico que ele vai ensinar a igreja. Lógico que ele vai abençoar a igreja. Mas o principal é o filho. O principal é a esposa. O que adianta a igreja estar edificada, mas a casa dele está uma desordem? Você sabia? Pela palavra de Deus, olha, me misericórdia. Vocês vão procurar na Bíblia? Não procura não. Vai estar na Bíblia. Pela palavra, a Bíblia diz assim, que para uma pessoa ser pastor, a casa e os filhos têm que estar em sujeição. Isso está em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 6 ou 3. Vou nem procurar. Você entende, irmãos, como uma coisa é séria? Você sabia se uma igreja vai consagrar um pastor, está lá casado, a esposa é uma benção, pula com o pé só, canta com a beleza, prega com a beleza, mas os filhos, misericórdia. Você vê assim, um filho é o mais rebelde da igreja, outro está desviado, outro não respeita o pai e a mãe, respeita ninguém. Essa pessoa não pode ser consagrada ao ministério pastoral. Não pode. É muito sério. Olha, vocês entenderam a seriedade que é a educação de filhos? É tão séria que um homem de Deus que tem a vida correta, que ora, que jejua, que conhece a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, se a família dele for uma família desordenada, ele não pode ser pastor. Olha como uma coisa é séria. Olha o prejuízo que traz para a obra de Deus a negligência de deixar de educar os filhos.
E essa palavra que eu trouxe hoje, que não é tão profunda, não é tão doutrinária, não é tão dogmática, é porque são tragédias do nosso meio, no meio pentecostal. A gente gosta de falar línguas, a gente gosta de pular, a gente gosta de ouvir revelações, a gente gosta de ouvir do profundo e do oculto. Mas a nossa família está destruída. Os nossos filhos estão nas drogas, nossa filha está na prostituição, na bebida, está na cadeia, está sendo procurado pela polícia. Nosso emprego é o pior. O emprego do feiticeiro, ele manda em você. Não é verdade? E o Filho de Deus é escravo. É certo isso? Isso não pode ser certo. E essa negligência não fez muita gente sair da Assembleia de Deus, das igrejas igual a nossa, porque outras pessoas falavam, você vive a vida miserável? E a gente, existe a teologia da prosperidade que é errada, porque ela diz assim que a chave para saber se uma pessoa é de Deus ou não é se ela tem muita saúde e tem muito dinheiro. Isso não está na Bíblia. Não está. Mas também teve a teologia da miséria. Parece que quanto mais miserável a pessoa fosse, mais crente ela tinha que ser. Mas também não é assim, né, irmãos? Não é. A palavra do Senhor, ela é temperada, ela é sóbria, ela é ponteira, ela tem um lugar certo, ela está no prumo certo. Ela não. O que a palavra do Senhor diz? Não sejais demasiadamente justo e nem sejais demasiadamente ímpio. Tem que ser temperado. Temperança. O domínio próprio é sobriedade. A gente não tem que simplesmente só contar os dias que vai desviar a filha do pastor, contar os dias que o filho vai para a droga. Hoje está tocando bateria, está tocando violão, está tocando teclado. Quando fizer 16 anos, está lá no mundão. Está lá preso. A gente não tem por que chegar assim. Ah, não, tem que trabalhar de tal emprego. Tem que ter um subemprego. Ficar preocupado com reforma disso, reforma daquilo, porque aí que eu não vou conseguir ganhar meu FGTS, não vou conseguir aquilo. Pessoas que buscam a instrução estão um pouco se lixando para o FGTS. Você ouve de crente assim, ah não vou pedir conta para ir para outro emprego não, porque eu vou perder meu FGTS. Misericórdia. Isso é algo que não passa nem pela cabeça de pessoas que realmente conhecem, tem um pouquinho mais de conhecimento do mercado de trabalho, então pouco se ligam para o FGTS. Não serve para nada aquilo. Misericórdia. Mas a gente, por falta de conhecimento, nós se contentamos com pouco. Não temos por que ter os piores empregos. Não temos por que ter as piores casas. Não temos o porquê de ter a pior vida. Não temos o porquê de vivermos endividados, de vivermos sempre preocupados com o que vai comer amanhã. Não temos por que ter os piores filhos da sociedade. Não tem essa necessidade. Como consertar isso? Fazer o que Deus te pediu. Busca o conhecimento. Busca a sabedoria. Busque a instrução. E trate de desligar a sua televisão e começar a educar o seu filho. Isso vai acabar com muitos dos problemas que hoje o povo de Deus passa ultimamente.